Violência doméstica é um assunto sério, né? Infelizmente, ainda faz parte da realidade de muitas famílias brasileiras, muitas mulheres. E quanto mais a gente fala sobre, mais ajudamos a romper esse ciclo de agressões, de abusos. Aqui em Blumenau, uma roda de conversa vai reunir especialistas para discutir o tema e mostrar os caminhos de apoio e proteção que existem na nossa região. Eu converso agora com a juíza da comarca de Blumenau, também coordenadora do Sejus, que é aqui de Blumenau, a doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez. Boa tarde, doutora. Olá, Vanessa. Bom recebê-la de novo aqui Obrigada. no Vernais. Mais uma vez, para a gente falar de um projeto, né, que é o projeto Florescer. Agora o projeto Florescer dá um novo passo, trazendo uma roda de conversa, é isso? Isso. O próprio nome já diz, Florescer. É uma oportunidade que se está oferecendo por meio de uma rede, um apoio às mulheres que sofrem violência doméstica. E nós, quando começamos o projeto, conversamos com as próprias mulheres, que são aquelas encaminhadas, então, pela Justiça, no sentido de serem convidadas. Vão se querem, mas a gente tem percebido uma adesão bastante grande. E conversando com elas, elas entenderam que seria importante manter o projeto restrito para preservar a confidencialidade, para que elas pudessem, com liberdade, com segurança, expressar seus sentimentos, suas angústias. E esse é o processo que ajuda tanto nesse desenvolvimento que se faz necessário depois de uma situação de crise tão grande quanto é o ápice de uma violência. Mas as mesmas mulheres disseram na época: nós podemos fazer alguns eventos abertos à comunidade. E é isso que vai acontecer amanhã, dia 29, a partir das 19h30, no auditório do Senai, aqui em Blumenau. Quer dizer, a gente está ampliando, dando ainda mais voz para esses casos, para essa situação, para essa realidade. A gente está vendo algumas imagens, né, que mostram um pouco assim, de reportagens que já foram exibidas de violência doméstica, e a gente fala de todo tipo de violência, né? O projeto Florescer acolhe vítimas de todo tipo de violência, né? Sim, me referindo à violência doméstica, né? É que são vários os tipos de violência. As pessoas pensam sempre na violência física, mas antes de uma agressão física, aquela que atinge a nossa pele, o nosso corpo, há outras formas de violência que muitas vezes são tão veladas que nem são reconhecidas como tal. Uma delas, né? É claro, é a violência psicológica, que nos adoece primeiro, até antes do corpo, adoece a nossa mente, porque a saúde mental é a base de tudo que nós precisamos. E além da violência física, da violência psicológica, outras como violência patrimonial, moral e sexual. Mas o importante está exatamente nisso que você falou quando você abriu a chamada, sabe, Vanessa? A gente só vai conseguir romper o ciclo de violência quando nós trouxermos o tema à evidência, ao diálogo. E é isso que nós estamos convidando a comunidade blumenauense da região a fazer, falar sobre esse assunto tão importante. E um detalhe bem importante é que o projeto Florescer continua com o sigilo que ele sempre teve, com os casos, então as vítimas podem ficar tranquilas que tudo é muito sigiloso, mas dessa vez o projeto ganha uma outra perspectiva, abrindo espaço para convidados que estarão nesse evento, né, amanhã. E qual que é a expectativa? Quem é o público que vocês estão buscando que esteja lá? O público é a sociedade. Tá todo mundo convidado? Sim, tá todos aberto estão aqui o convite. convidados. Mas marcantemente as mulheres. Nós queremos muito proporcionar uma sensibilização cada vez maior para que as mulheres identifiquem, acima de tudo, que quando elas passem por uma situação de violência ou quando elas testemunhem, elas consigam identificar o que está acontecendo. E também para que elas compreendam que elas não estão sozinhas. Nós vamos ali justamente estar em rede, inclusive nesse momento, que é um momento de diálogo, de conversa, por isso o nome é Roda de Conversas. E essa roda de conversas vai acontecer de uma forma muito interessante, porque nós vamos exibir trechos do documentário feito pelo Kevin, né, um produtor. Já estiveram aqui divulgando esse aqui projeto, em Indaial, né? que estivemos recentemente com você aqui, com toda a sua equipe, falando sobre o documentário. E a ideia é que nós possamos assistir pequenos trechos do documentário, abrir o diálogo, e nós vamos estar ali em roda também com várias autoridades. Teremos a Rede Catarina, a Polícia Militar, teremos do Judiciário, do Ministério Público, da OAB, de todos os órgãos da Polícia Civil. Estarão pessoas ali
ali dispostas a conversar. E a ideia é que as pessoas presentes conversem, perguntem, participem, tragam seus relatos. É realmente uma roda de conversa. A gente está vendo algumas imagens desse documentário, que é o documentário Precisamos Falar sobre Violência Doméstica. É um documentário que foi lançado no ano passado. A gente trouxe em detalhes até aqui no Ver Mais. Foi uma etapa também do projeto Florescer, onde várias autoridades envolvidas hoje, né, no combate à violência doméstica se manifestam nesse documentário, trazendo esclarecimentos importantes. E a gente está falando de um público que você diz, especialmente mulheres, porque a gente fala, temos acesso à informação, a informação está aí em todos os cantos, né? Na televisão, na internet, nas revistas, enfim, no rádio, mas a gente ainda precisa falar desse tema, porque os nossos números em Santa Catarina são muito altos ainda, né? Sabe que eles são altos em Santa Catarina, eles são altos em outros estados, como recentemente, agora na véspera do feriado de Páscoa, nós tivemos 10 feminicídios no Rio Grande do Sul. Eu converso com uma amiga que mora na Itália, a doutora Verônica, que nos conta que lá o índice de violência também é muito alto. Então, assim, por todos os lugares onde nós conversamos sobre a convivência humana, sobre a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, nós nos damos conta de que algo falta, algo precisa ser transformado para a gente poder viver uma outra realidade. E a gente trazendo esse tema é para muitas vezes alertar você que está aí de repente com vergonha de fazer alguma pergunta, com vergonha de expor uma situação, de se abrir com alguém. Essa roda de conversa é para ser um diálogo mesmo, é para abrir de repente uma primeira conversa ou uma aproximação com alguém que pode sanar uma dúvida mais para frente, porque essas mulheres elas demoram a enxergar esse ciclo de violência, né, doutora Quitéria? Justo. E além disso, são ditas informações equivocadas muitas vezes para que essa mulher se sinta fragilizada, como por exemplo, dando a noção de que ela está só, de que nada pode mudar, de que a vida, entre aspas, é assim mesmo. Muitas vezes porque ela já testemunhou casos assim na sua família e acaba por entender que, entre aspas, assim, como eu disse, é assim. E não é assim. Quando a gente fala de amor, a gente deve estar falando de respeito. E a convivência pressupõe isso. Então lá eu tenho a nítida percepção de que as mulheres vão ampliar a consciência para verdadeiramente perceberem que não estão sozinhas, porque lá conhecerão a rede inteira. E a rede também serve como uma segunda chance para essas mulheres, né? O projeto Florescer também dá indicação dos passos para que ela tenha coragem, ela já teve a coragem de denunciar, então ela consiga se reerguer, seja financeiramente ou psicologicamente falando. Vocês também oferecem esses canais, né, para que ela tenha esse levante, né, e retome sua vida, né? Exato. Vanessa, o Projeto Florescer é um elo a mais nessa grande rede que forma uma teia de sustentação, uma teia de apoio para as mulheres. Porque quando a gente pensa em informação, que nem você falou, eu tenho para mim que sim, nós temos muitas informações e as pessoas, entre aspas, sabem. Mas se elas sabem, eu me pergunto por que os índices continuam tão altos? Porque a gente testemunhou 51 casos de feminicídio no Brasil ano passado. Esse ano, nos primeiros 3 meses, já são 11. Eu acabei de mencionar o que aconteceu no Rio Grande do Sul em apenas um feriadão. Nossa. Então, isso tudo mostra para mim que mais do que informação, nós precisamos de uma sensibilização. Prestando atenção na última parte dessa palavra. Nós precisamos sentir para agir. Quando eu falo em sensibilizar, eu estou pensando na ação que sucede uma compreensão. E nessa ação, a rede está aí para apoiar a mulher. E lá, a mulher, as pessoas que comparecerem, claro que não apenas mulheres, toda a sociedade é convidada, elas terão a oportunidade de conhecer essas pessoas e de saber, afinal de contas, quem compõe essa rede, como é que eu faço se eu precisar de ajuda, quem está lá. Então, dialogar, conversar sobre esse assunto é um primeiro passo de cura, por si só. O que nós faremos lá não é terapia, mas tem efeitos terapêuticos. Mas, para além disso, traz muita informação. Então, nós queremos isso, nós queremos que a mulher sinta estar apoiada no ambiente comunitário, porque formamos, sim, uma grande comunidade,
onde estamos inseridos. Por isso o convite fica a todos. Então amanhã, 7h30 da noite, mais uma vez, roda de conversa, vai ser ali no Senai Blumenau, que fica na Rua São Paulo, número 1147, no bairro Vitor Konder. Tá todo mundo convidado, é só chegar, né? Vai ser na sala multiuso do Senai e o Projeto Florescer vai estar lá recebendo convidados e recebendo você que porventura queira participar. Agora, preciso só falar da inscrição. Como as vagas são limitadas, nós pedimos que as pessoas se inscrevam pelo site da Simpla. Ótimo, vamos... Deixa eu até pegar aqui. MPLA. É só escrever Projeto Florescer lá no Simpla. No Simpla, que a pessoa vai localizar, é gratuito, mas a inscrição é necessária porque realmente nós temos uma limitação. Você pode acessar Simpla, que é com YSYMPLA. Acessa lá no site e coloca Projeto Florescer. Sim. Lá tem todas as informações e precisa fazer a inscrição. Isso. Doutora Quitéria, mais uma vez, obrigada por trazer esclarecimento, acesso mesmo, para que a gente saiba que existe uma rede, que ela está ali disponível, não só para quem já teve coragem de denunciar, mas para quem porventura esteja passando por essa situação e precisa ouvir, precisa ser acolhida, né? Obrigada, Vanessa. Eu agradeço a você e a toda a sua equipe por essa oportunidade. E eu me emociono quando eu me dou conta de que os veículos de comunicação podem cumprir um papel social tão grande quanto o que vocês fazem, quando não apenas dando informações tristes sobre os feminicídios e outros casos de violência, vocês se antecipam para trabalhar a prevenção pela via da conscientização. Então, parabéns e seguimos juntos como comunidade. É isso que a gente quer noticiar ainda dizendo que não teve mais feminicídio, que isso tudo acabou, né? Obrigada. Que a gente vive um novo ciclo.